Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nossa segunda aula do nosso curso básico de SQL começando. Bom, na aula de hoje a gente vai aprender a criar a nossa primeira tabela, a tabela de produtos. Vamos lá então. Bom, antes de criar essa tabela, a gente precisa entender de fato o que é uma tabela. E eu trouxe uma aqui de exemplo para a gente estar analisando. Então aqui a gente tem uma tabela de produtos, tá? E essa tabela aí é representada por linhas e colunas. Então a coluna, tá? Tem uma série de colunas, cada coluna representa um tipo de informação que eu quero estar guardando, que eu quero estar preenchendo. Então aqui eu tenho uma tabela de produtos, as colunas são referentes às características desse produto. Então tem a coluna ID, tem a coluna Name, Description, Category, Price e assim por diante. E cada coluna, tá? Ela guarda uma informação e um tipo de informação, seja uma informação numérica, textual, tá? De data e assim por diante. E aí, quando eu reúno, tá? Preencho todas essas colunas, eu tenho a minha linha. Então, aqui eu tenho uma série de linhas, cada linha representando um produto. Então, quando eu junto essas informações, eu tenho a minha linha. E aí, trazendo isso para o conceito de banco de dados, SQL, essas colunas, tá? A gente também chama de atributos. Então, eu posso estar chamando isso de atributos e colunas. E o conjunto, tá, dessas colunas preenchidas, a gente chama de registro. Então, a minha tabela, geralmente, ela é composta de uma série de colunas e o preenchimento dessas colunas formam os registros. Então, eu tenho uma série de registros. Aqui, no caso, cada produto que a gente está preenchendo aqui na nossa tabela compõe um registro da minha tabela. Tá bom? Bom, agora indo lá para o nosso SQL, que é o foco aqui do nosso curso, tá? Como que a gente cria uma tabela? Então, a gente tem o comando create table, a qual a gente passa o nome da tabela, tá? Então, create table, o nome que eu quero estar colocando na minha tabela, abro parênteses e aí eu vou colocar os atributos referentes a essa tabela. Então, no caso, voltar aqui rapidinho, eu tenho o atributo e o tipo de dado referente a esse atributo. E qual que é o tipo de dado? Isso daí é muito característico de qual banco de dados você está utilizando, tá? De forma geral, a gente tem tipos textuais, numéricos, data e hora, booleano e assim por diante. Só que o tipo, ele pode estar, como isso vai ser representado, pode estar variando de acordo com o banco de dados que você está utilizando. Então, no caso aqui, eu deixei até um link aqui que a gente tem uma página explicando cada tipo de dados referente à versão 9.5 do Postgres. Se você estiver utilizando o MySQL, o Oracle, SQL Server ou qualquer outro banco de dados, provavelmente você vai ter tipos de dados um pouco diferentes do Postgres. Tá bom? Mas a ideia geral é a mesma. A ideia é que eu tenha, voltando aqui, né? Eu tenho o meu atributo e o meu tipo de dado. Bom, vamos seguir aqui. E aí eu trouxe o exemplo da nossa primeira tabela que a gente vai estar criando, que é a tabela de produtos. Então, eu quero guardar as seguintes informações, como a gente já viu na tabela anterior que a gente estudou. Então, eu tenho o ID, tenho o name, tenho a description, a category, price e in stock. Aqui eu tenho quatro tipos de dados, né? Eu tenho o tipo do ID que é inteiro, tá? Então poderia ser int, poderia ser big int, o que varia na verdade é o tamanho desse campo, ou seja, a quantidade de valores que ele suporta, mas ambos são do tipo inteiro. Tem o tipo varchar que eu uso para estar guardando o texto, tá? Então, o valor aqui entre parênteses é a quantidade de caracteres que esse campo suporta. Então, no caso aqui, o campo name, ele suporta até 60 caracteres. O description é também do tipo varchar e ele suporta 150 caracteres. O tipo category também é varchar e suporta 40 caracteres. Já o tipo price, ele é do tipo numeric, tá? É quando eu quero trabalhar aí com casas decimais. Então, abro parênteses aí, ó, na parte esquerda, o número 10 representa a parte inteira do meu número, então ele suporta até 10 casas. E a parte direita aqui, né, o vírgula 2, ele representa o 2, a quantidade de casas que eu posso ter aí nesse campo.
E por fim, eu tenho o campo em estoque, ou seja, que indica se esse produto existe em estoque ou não. É como se representasse aquele sim e não, tá? Então, a gente representa isso num banco de dados ou numa linguagem de programação através de um campo booleano, que recebe true ou false, tá? Bom, então, esse cara é para a gente estar criando a nossa tabela. E o que a gente faz, né? Qual o comando quando a gente quer estar apagando uma tabela? A gente usa o drop table, tá? Então, drop table products a gente utiliza quando a gente quer apagar uma tabela. Bom, vimos a parte teórica, vamos lá agora para o nosso pgadmin, para a nossa ferramenta para estar criando esse cara no nosso banco de dados. Bom, estou aqui no pgadmin, tá? Que eu já apresentei para vocês na primeira aula, já no nosso banco de dados aqui, ó, que a gente criou, o My E-Commerce, tá? E aí eu vou estar vindo aqui nessa opçãozinha, ó, SQL. Então, aqui ele vai abrir para mim uma telinha onde eu posso estar inputando, inserindo meus comandos de SQL, tanto para criar quanto para consultar os dados. Bom, vou aumentar aqui, vou dar um zoom, deixa eu ver esse tamanho aqui. Tamanho aqui tá bom, tá? Então, aqui a gente vai estar fazendo o quê? A gente vai estar criando a nossa tabela através do comando createTable. Lembrando, tá, que o comando ele é case insensitive. Então, eu posso estar fazendo dessa forma, createTable, ou eu posso estar fazendo aqui createTable todo em maiúsculo. Tá? Aí vai do gosto. Bom, primeira coisa, products. Primeiro ponto aqui, tá? Eu estou colocando o nome da minha tabela em plural. Tá? Então, uma boa prática você está nomeando as suas tabelas no plural e não no singular. Então, create table products. Estou colocando em inglês também, porque é uma boa prática, tá? Quando você começa a trabalhar com desenvolvimento de software, é uma boa prática, tá? Fica muito mais legível o código quando você coloca em inglês. Então, vai se habituando, vai se acostumando a estar sempre colocando em inglês esses nomes. Bom, abro parênteses, né? Create table products. Abro parênteses, agora eu preciso colocar quem? Os meus atributos, né? As colunas da minha tabela. Então, vou começar aqui com o ID, tá? Do tipo inteiro, vírgula, tá? Vou criar agora quem? O name que é do tipo varchar, 60 caracteres. Temos também a description, então description, do tipo varchar, 150, vírgula. Temos também a category, tá? Opa, deixa eu dar um category, que é do tipo varchar e vai até 40 caracteres. Temos o price, que é do tipo numeric, que pode ter 10 casas na parte inteira e 2 casas na parte decimal. E, por fim, temos o campo em estoque, que é um booleano. Tá? E finalizamos a nossa criação da tabela, fecho parênteses, né? Ponto e vírgula, sempre que eu vou encerrar uma instrução SQL, eu coloco ponto e vírgula, tá? Bom, selecione esse comando aqui, todo esse comando que a gente criou, e clico nesse botãozinho verdinho aqui, ó, para executar essa query. Então, vou clicar aqui. Ele está um pouco pequeno para vocês visualizarem aqui, eu não consegui dar zoom nessa parte de baixo, mas aqui ele falou que a query retornou com sucesso, tá? Então, vou voltar lá no meu pgadmin, que a gente estava utilizando, e aqui, ó, eu vou dar um refresh. Então, dou um refresh aqui, tá? Aqui em Tables, já apareceu a tabela que a gente criou. Então, aqui eu venho aqui, ó, Products, tá? Apareceu a tabelinha Products, e a gente pode estar olhando aqui vou aumentar aqui um pouquinho, a gente pode estar olhando aqui todas as colunas que foram criadas através do nosso comando createTable. Então, se a gente olhar aqui também na parte de baixo, ó, quando a gente seleciona a tabelinha Products, ele já mostra o comando createTable que a gente utilizou. Tá bom? Bom, e por fim eu quero mostrar o quê? Como que a gente apaga essa tabela. Então, vou voltar aqui e vou fazer o comando, tá? Para não perder isso daqui, né? Vou dar um Ctrl X e aí eu vou fazer o comando drop table products. E aí, seleciono e mando executar novamente. Ele executou com sucesso, vamos lá conferir no nosso pgadmin. Vou mandar dar um refresh aqui na nossa base de dados. E agora não existe mais nenhuma tabela, tá? Porque a gente apagou essa tabela através do comando drop table. E por fim, vou recriar essa tabela, que a gente vai utilizar ela na próxima aula. Então,
Vou executar aqui, selecionar, executar esse comando. Ele recriou a nossa tabela. A gente pode conferir lá, né, dando um refresh. Ele recriou a nossa tabela com todas as colunas bonitinho. E a gente vai estar agora, na próxima aula, inserindo valores, né, atualizando e deletando valores dessa tabela. Tá bom? Espero vocês até a próxima aula e abraços!